Fala pessoal, tudo bem? Já faz algum tempinho que eu não trago conteúdo aqui para vocês no canal, né? Eu passei um tempo doente, mas eu já estou de volta e eu vou trazer conteúdo semanalmente para vocês, tá? Toda terça-feira, de manhã ou de noite eu vou publicar o vídeo, né? E antes de tudo, eu gostaria, né, que você ajudasse aí, se inscrevesse no canal aqui embaixo e ativasse o sininho, né, para receber notificação quando eu lançar vídeos novos. E se ao final do vídeo você tiver gostado, também deixe um joinha, também aqui embaixo, para ajudar a incentivar o trabalho que eu venho oferecendo. Beleza? Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um pouco sobre como criar um mapa do GeoCharts, né, no Data Studio, plataforma Google Data Studio, que é uma plataforma de dashboards. Beleza? Para quem não sabe, GeoChart, né, é uma ferramenta aqui do Google Charts e a gente consegue criar mapas, né, para web, né, para páginas web. Então podem ser tanto aí arquivos SVG ou VML. Mas basicamente o que você precisa saber é que esse tipo de gráfico aqui, né, que você já deve ter visto aí em alguns sites, em alguns lugares, tá? E o interessante desse tipo de gráfico é que a gente não consegue dar zoom, não consegue arrastar, como um gráfico ali, por exemplo, que a gente consegue construir no Google Maps, né? No Google Maps dentro aqui do Google Data Studio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como acessar, tá? Mas a gente tem aqui, né, uma escala e um exemplo de mapa, tá? Com alguns países só, não são todos, né? Tem países que a gente clica aqui ou passa o mouse interativamente que não acontece nada, né? E aqui tem a população aqui de alguns países. Bom, beleza. Eu vou pegar então um dataset, vou pegar um dataset aqui do Kaggle, né? Não sei se vocês conhecem também o Kaggle, mas é uma plataforma aí de desafios de machine learning, basicamente. E existem vários datasets que são públicos, né, e oferecidos aqui por pessoas, né, usuários comuns aqui. E o dataset que eu vou utilizar, né, uma tabela que eu vou utilizar, é sobre as medalhas, né, recebidas nas Olimpíadas, né, de 1896 até 2014. Tá? Então, são aí vários registros de várias edições das Olimpíadas. Né? Como a gente está perto da próxima Olimpíada aí no Japão, então vou trazer esse assunto aqui para vocês e a gente vai construir um mapa aí, talvez com. Eu não sei ainda, tá? Não preparei exatamente um conteúdo, mas acredito que a gente pode construir aí por quantidade de medalhas por país. Né? E aí eu vou colocar alguns filtros também, com evento, com esporte, né? O tipo de esporte, qual foi o ano, né? Dá para criar um controle, um gráfico de controle deslizante aqui para o ano, por exemplo. Se você não sabe o que eu estou falando, fica tranquilo que eu já vou mostrar para vocês, né? Mas basicamente, aqui são três tabelas e eu vou utilizar essa aqui de Summer, né, que significa verão. Então são os Jogos de Verão, Olimpíadas de Verão, que são as mais conhecidas, né? Tem as Olimpíadas de Inverno, mas a gente vai utilizar aqui as de verão. Então temos uma coluna de ano, cidade, esporte, né, que diz qual que é o esporte que a gente vai analisar. Tem a disciplina, né, que seria aqui, por exemplo, o esporte, aquatics, e aí disciplina swimming, né, natação, basicamente. Então, jogos aquáticos e aí natação. Aqui também tem uma coluna para falar quem foi o atleta medalhista, né, se foi também uma medalha de ouro, prata e bronze. Temos o país, né, desse competidor, o gênero, né, se é homem ou mulher, e o evento. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem que é natação, né, e ele diz qual que é o nome do evento, né, qual que foi a competição exatamente. Então, aqui 100 metros, beleza? E aí a gente tem aí alguns detalhes sobre cada uma das medalhas de 1896 até 2014. Tá? A gente vai utilizar, eu já baixei aqui o dataset, e vamos direto para o Data Studio para não perder tempo. Então, aqui no Data Studio, eu vou criar um relatório em branco. Né? Essa aqui é a página do Data Studio, parece até com Google Drive, né? Exatamente porque é da mesma empresa, mas aqui tem várias coisas que a gente pode fazer. Né? A gente pode ver os recentes, quais são os arquivos compartilhados comigo, de minha propriedade,
e a lixeira, né? E aqui a gente consegue ver os relatórios, origem de dados, que são as fontes de dados que a gente pode adicionar aqui na plataforma, e o explorador, né, que eu já passei um vídeo para vocês sobre explorador no BigQuery, que a gente consegue, através de um resultado de uma consulta lá na plataforma do BigQuery, trazer um gráfico aqui para o Data Studio, beleza? Mas vamos lá, já apertar aqui em relatório sem título e já de primeira ele vai pedir qual que é a fonte de dados, né? Então é assim que funciona o Data Studio. Bom, aqui, como eu vou pegar um arquivo do computador, eu vou colocar o upload de arquivo, tá? E aqui ele já fala, ó, arraste os arquivos, ou você pode clicar, né, para fazer o upload e achar esse arquivo lá no seu computador. Mas eu já estou com o monitor aqui do lado, eu vou só arrastar o arquivo, pronto. Arrastei e ele vai fazer o upload. Agora status processando e já já ele vai completar. Tá? Então depende assim do tamanho do arquivo. Né? Se for muito grande, pode demorar um pouco aqui para carregar totalmente. Tá? Mas a gente pode então adicionar. A gente adiciona aqui, eu já tinha adicionado um outro conjunto de dados, isso no meu curso, né, de Google Data Studio completo. Então chama Criação de Dashboards com Google Data Studio, lá na plataforma da Udemy. Você pode também acessar lá e conferir tudo, né, todo o material e sobre vários tópicos. Na verdade, todos os tópicos presentes aqui na plataforma e vários aí sobre SQL, banco de dados são tratados nesse curso. Bom, mas basicamente, quando a gente cria um relatório e adiciona uma fonte de dados, ele já traz uma tabela automática para a gente, geralmente com o campo de record count, né, que são a quantidade de registros, aqui no caso por cidade. Então ele pega automaticamente aqui e já coloca. Bom, o que eu quero então construir, né, tem a parte aqui de adicionar dados, que a gente já adicionou, é adicionar um gráfico. Eu vou deletar esse, então só clicar nele e apertar um delete. E aí eu vou adicionar um gráfico. Bom, na parte de gráfico tem vários tipos, né, que você pode conferir, mas basicamente os que eu quero são de mapa. Né? Então tem dois tipos. O Google Maps, né, que é aquele mapa que você já está acostumado. Quando você abre a plataforma do Google Maps, você consegue dar zoom, consegue arrastar. Então você consegue fazer aqui mapa preenchido, né? Cada país ele vai ter uma cor, ou região, estado, por exemplo. E também tem um mapa de balão, né, que você pode ter uma terceira métrica aí, uma segunda métrica, na verdade, que vai dar o tamanho do seu balão. Bom, o que a gente vai pegar é o gráfico de mapa, que é esse aqui. Eu vou clicar então nele e vou aqui aumentar, né, para ele ficar com um tamanho razoável. É muito fácil aqui, né, da gente mexer em cada uma das visualizações no Data Studio. Inclusive eu posso centralizar aqui se eu quiser. E beleza. Bom, aqui ele não identificou, né, automaticamente uma dimensão geográfica. A gente vê que tem o país aqui. Se a gente voltar aqui no nosso dataset do Kaggle, a gente vai ver, né, que tem a nossa tabela Summer. E na tabela Summer, o nosso país ele tem a sigla aqui, na verdade. Né? Então aqui a gente tem todas as siglas e tal de cada um dos países. Só que a gente precisa dos países aqui em extenso, né? Se a gente olhar nessa página aqui do Google, a gente vê, por exemplo, que ele tem, né, os países nomeados em extenso. Bom, então a gente vai precisar adicionar aqui mais informações. Na verdade, até tem aqui um RU, né? RU de Rússia, mas não é no mesmo padrão, né? Que a gente tem essa coluna, né? Que a gente tem 3 letras. Bom, então aqui ele oferece também uma tabela que chama, né, Dictionary, que seria o dicionário de dados ali. A gente consegue transformar o código no país em extenso mesmo. Então a gente consegue relacionar essas duas tabelas. Só que lá na tabela Summer a coluna que chama country, ela está com os códigos. E aqui nessa tabela, a coluna que chama country, ela está com os nomes em extenso. Né? Então, só tomar cuidado aí com a nomenclatura. A gente vai adicionar essa tabela de dictionary também, então já baixei. E agora eu vou adicionar aqui. Então, gerenciar a fonte de dados adicionadas e adicionar uma nova fonte de dados. Aqui eu consigo fazer o upload novamente, então eu vou
arrastar essa tabela de Dictionary, que é a nossa fonte de dados, ela fica aqui na esquerda, processando. Aqui tem outras informações também, né? Nessa tabela de população, GDP per capita, né? Por pessoa. Bom, essas informações a gente não vai utilizar, elas não são importantes. O que importa é a relação entre country e code. Então a gente vai fazer uma combinação, um left join, tá? Aqui tem o enviado e o adicionar. Falei left join porque é o padrão aqui no Data Studio, né? Nesse momento do vídeo que eu estou gravando, ele só tem, por enquanto, o left join. Bom, essa parte aqui, combinar dados, eu posso então realizar o relacionamento entre as duas tabelas. A primeira aqui tem o summer.csv e aqui eu vou adicionar a outra, né, que é o dictionary. Bom, aqui tomar cuidado então, né? A gente precisa combinar entre o country dessa, que na verdade são os códigos que a gente viu lá, e aqui o código, né? Não pode ser country com country, porque os nomes aqui estão invertidos, né? Então, mais uma vez, ó, dictionary. O country, ele está em extenso, e a coluna code que tem os códigos, e na summer, a gente vem aqui mais para cá, a coluna country, na verdade, tem os códigos, tá? Então, basicamente, tem que tomar cuidado com isso. Bom, beleza. Então, além do código, aqui sim eu quero country, e aí eu vou mudar o nome para não confundir com outro. Aqui eu vou colocar país extenso, né? Aí assim não tem nenhuma confusão. E aqui eu vou colocar atleta, vou colocar tudo, né? Tudo da tabela eu vou colocar para a gente ter ali no nosso resultado final. Esporte e ano. Beleza, aqui a contagem de registros, tudo bem. Então vamos fazer um left join, né? Left é o que está aqui na esquerda, que é a tabela Summer, e na direita a tabela Dictionary. Bom, beleza, essas são as colunas finais que a gente vai ter, e aí eu vou chamar isso de dados combinados. Salvar, e aí vamos testar, né? Colocar aqui para ver se ele vai reconhecer. Vou colocar como informação geográfica, deixar como texto mesmo. Vamos ver se ele já reconheceu. Aqui a gente vê que já deu uma mudada, né? Então, se a gente olhar aqui, Rússia, identificou China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, ó, Brasil ele não identificou. Então a gente vê, né, que tem um asterisco em alguns países, né? Que ele não quando tem esse asterisco ele não vai conseguir reconhecer. Bom, se a gente olhar aqui novamente, tabela dicionário, a gente vai ver, né, que tem vários países aí com asterisco, porque deve significar alguma coisa aqui nesse dataset, né? Talvez o país ele não exista mais, enfim, ou mudou de nome, mas a gente vai ter que fazer um tratamento aqui rápido de dados. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou colocar em editar, eu vou voltar aqui em fontes de dados adicionadas. Na tabela Dictionary, a gente pode colocar adicionar um campo. Então, eu vou adicionar um campo calculado e vou chamar de país corrigido. Vai, corrigido. Beleza. Aqui eu vou dar um replace, né? No nosso campo calculado. Eu vou dar um replace na nossa coluna de country e vou trocar o asterisco por nada. Né? Então é assim exatamente que a gente utiliza a função replace. A gente coloca o nome do nosso campo aqui, a gente diz o que quer trocar, aqui ele tem a explicaçãozinha, e aqui a gente diz pelo que a gente quer trocar. Né? Então, por nada, eu quero tirar o asterisco e colocar nada no lugar. Salvar e concluído. Beleza, então a gente mudou a nossa tabela de dictionary e agora a gente pode mudar novamente então os nossos dados combinados para adicionar essa coluna. Aqui ele não apareceu ainda, então basta dar um F5 que ele vai aparecer. F5, novamente vou vir aqui, editar a fonte de dados, e aí sim ele apareceu, país corrigido. Então agora eu quero o país corrigido também. Vou salvar e agora ele vai aparecer para a gente aqui, fechar o país corrigido. E se eu trocar agora o país corrigido,
Vou tirar a métrica de ano, né? A gente não quer a métrica de ano, a gente quer contagem de registros, né? Que pode ser a contagem de medalhas. E aqui visualizar, né? Então, Canadá, United States, Brasil, tá? Então aqui sim ele reconheceu Brasil, né? Antes estava Bermuda asterisco, né? E agora a gente corrigiu exatamente aqui para reconhecer, né? Eu vou só mudar aqui para o tipo, né? A gente consegue mudar o tipo para país, só para ficar padronizado. Aqui já vou escrever país, beleza. Então agora a gente tem o nosso gráfico, né? Eu vou adicionar já um texto, então adicionar uma caixa de texto e vou colocar medalhas. Eu vou querer depois filtrar por medalhas de ouro, então já vou escrever medalhas de ouro nas Olimpíadas. Aqui faltou um P, Olimpíadas de 1896 a 2014. E depois eu vou querer filtrar América do Sul só, né? Já que a gente está no Brasil, vou ser bem seletivo e escolher a região da América do Sul. Beleza. Vou colocar isso aqui, vou centralizar, vou aumentar para 20, tá bom? Vou colocar a Montserrat que eu gosto. Beleza, diminuir aqui e vou centralizar em relação ao nosso gráfico. Tá? Tudo isso dá para fazer com o Data Studio. Beleza, então agora sim centralizado. E eu posso fazer umas modificações, como eu disse nesse gráfico. Vou adicionar um filtro. Eu quero só medalhas de ouro. Né? No caso, se a gente olhar aqui, tem na tabela Summer a medalha, né? A medalha de ouro. Então eu vou querer fazer uma contagem de registros só quando o medal igual a Gold. Bom, aqui então eu vou adicionar o filtro, adicionar um filtro. Vou colocar medalha de ouro apenas, tá? Incluir. Então, incluir um campo que chama medal e vou colocar igual a gold. Gold, só deixa eu confirmar se está em maiúsculo aqui. Tá. Primeira maiúscula, gold. Beleza, tem que ser igualzinho porque é case sensitive, tá? Então, salvar. E agora sim ele vai mostrar só a quantidade de medalhas de ouro, né? Estados Unidos aqui com a cor mais forte. E eu vou também colocar um filtro aqui, área com zoom, né? Então, eu posso escolher exatamente o que eu quero focar no gráfico, né? Eu posso colocar o mundo, por exemplo, posso colocar o continente, escolher um continente aqui, posso colocar um subcontinente, né? E é isso, né? Posso escolher aí em detalhes para na hora que a pessoa, né, que a gente compartilhar o relatório, na hora que ela visualizar, ela vai ver só uma região. Aqui no caso, vou colocar Américas, na verdade. Então, vou colocar aqui Américas, beleza? A gente pode mudar agora o estilo, né, desse gráfico. Então, aqui ó, ele tem um valor máximo, um valor médio e um valor mínimo. O valor máximo eu vou colocar verde escuro, o valor médio eu vou colocar laranja e o valor mínimo eu vou colocar vermelho, tá? Então, na verdade, vermelho muito forte, né? Vou colocar vermelho claro, tá bom. Assim tá melhor de visualizar. E o que mais aqui que a gente pode fazer? Acho que é isso mesmo. Não vou adicionar mais nada para não ficar muito longo o vídeo. Bom, então a gente já tem aqui na hora de visualizar a contagem, né, de medalhas de ouro por país de 1896 a 2014. Né? E o Brasil aqui com 73, né, medalhas. Então, como tem os Estados Unidos, a escala ela ficou muito afetada, né, porque ele tem muita medalha de ouro aqui. Né? Se a gente mudar para o mundo inteiro aqui, por exemplo, então mudar para o mundo inteiro, aí fica até melhor de visualizar. Né? Aí eu vou editar aqui. Então aqui já está pegando o mundo inteiro e vou visualizar. Aqui, então está mais tranquilo de visualizar. Né? Então alguns aqui estão em laranja realmente. Ó. E conforme eu vou andando, ele vai movimentando aqui a escala. Né? Ó. Ele vai movimentando para mostrar exatamente
onde exatamente na linha ali da escala o país está. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico com o GeoCharts. Não consigo dar zoom, não consigo movimentar ele. Né? Então estou tentando movimentar, não consigo, nem dar zoom, não consigo. E aí eu posso também adicionar alguns controles, né, nesse gráfico. Então posso, por exemplo, colocar um controle de período, né, de período não. Vou colocar um controle deslizante, que vai ser o ano. Então vou colocar aqui o ano, vou colocar o campo controle, vou renomear para ano. Beleza, então aqui ele tem de 1896 a 2012. Aqui no estilo eu vou mostrar marcações, mas aqui não vai fazer muita diferença porque tem bastante ano. Aqui eu posso escolher como lista suspensa, mas vou deixar assim mesmo. E vou adicionar outros controles. Então aqui vou adicionar uma lista suspensa, mais uma lista suspensa. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, qual que é a disciplina, aqui, disciplina. Vou colocar também qual que é o esporte, vou colocar aqui, esporte. Então, alinhar. O que mais que eu posso colocar? O evento. Vou colocar o evento também. Deixar aqui por enquanto. Vou copiar, vou colar e vou trazer para cá. Beleza? Aqui eu vou colocar o evento. Bom, então agora eu tenho filtros aí para o nosso relatório. Vou trazer mais para cima. Vou trazer tudo mais para baixo agora. Agora posso alinhar certinho, beleza? Então agora a gente já tem, né, um gráfico ou um dashboard mais elegante, tá? Agora na hora de visualizar, a gente tem a opção, né, de mudar aqui o ano, por exemplo. Então quero a partir dos anos 2000. Então anos 2000 ele vai mudar aqui a escala, ó, 518. Então Estados Unidos com 518 medalhas de ouro, a Rússia 203, né, bastante também, e a China, né, que vem se destacando muito aí nos últimos anos, 221. A Austrália também bastante, o Brasil com 46. E aí a gente pode, ó, deslizar aqui o ano. Posso também escolher a disciplina. Então, por exemplo, vamos colocar só futebol. Futebol, Brasil, no caso, acho que até 2014, 2012 aqui, não tinha nenhuma medalha. Né? Argentina 32, Uruguai 44, Canadá 11 e Estados Unidos 91. Né? Estados Unidos feminino, principalmente, ele é bastante forte. Aqui eu vou tirar, então vou colocar todos novamente. Tem o esporte, posso colocar aqui o esporte eu coloquei, uma disciplina, esporte, é que tem alguns detalhamentos, né, para alguns esportes. Então, por exemplo, aqui, vamos ver, colocar aquatics, colocar athletics. Athletics tem vários eventos, né? Então, 4 por 100, 100 metros, 200 metros. A gente pode escolher, por exemplo, maratona como evento. Então, maratona, né? O Brasil não tem nenhuma medalha e por aí vai, né? Então, a gente consegue adicionar filtros aí que vão atuar de forma muito interessante para a gente entender melhor, né, as informações aqui sobre as medalhas de ouro. Né? E aí eu poderia até ter deixado todas as medalhas e colocar o tipo de medalha aqui como filtro, né? Se é ouro, se é prata, se é bronze, mas eu quis dar um exemplo ali de como criar um filtro. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o like no vídeo, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até!